ele está disposto a socorrer essa multidão. Qual a diferença de uma multidão para outra multidão, se ambas são multidões? A diferença é que uma queria o milagre, queria o sinal, o prodígio e a maravilha, como o primordial. E a segunda multidão queria ouvir a palavra de Deus, como destaca Marcos capítulo 2. Então, palavra de Deus, a pregação do Evangelho está acima, é prioridade, é mais importante do que a própria condição circunstancial que o Senhor, deseja realizar e que o Senhor deseja alterar ou transformar. Aí alguém perguntaria, mas o Senhor não está preocupado com o choro, com a miséria, com essa vulnerabilidade humana? Sim, claro que está, senão ele não teria feito tudo que fez. Mas ele sempre coloca em prioridade a sua palavra e não a sua manifestação quanto às coisas do dia, do cotidiano, do contexto. Não obstante as coisas do dia e do contexto serem importantes, só que em tudo na vida a gente tem que valorar, precificar. Então, em primeiro lugar, a palavra sempre. Em segundo lugar, as outras situações. Certo? Por quê? Porque a Bíblia fala, se eu buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, o que vai acontecer? É exatamente aquilo que está escrito em Mateus 6. O Senhor Jesus só está apenas e tão somente agindo por sobre aquilo que ele ministra, por sobre aquilo que ele destaca e ele prioriza no seu ministério, na sua vida, e é exatamente o que nós devemos fazer. Bom, então falamos de dois grupos. O primeiro, disposto a pagar qualquer preço, disposto pela vida do outro, pela vida do outro, quer fazer qualquer coisa. O segundo grupo, aquele que busca a palavra de Deus. O terceiro grupo sempre existirá, o grupo do comentário, do diz que diz, Nós que já participamos, ou estamos, ou vivemos em contexto de igreja, de comunidade, sabemos muito bem. A fofocaiada é uma coisa, eu sempre falo, que o servo de Deus, ele passa por alguns momentos na sua vida que são momentos de forja. O primeiro é a questão financeira material. O segundo é a questão da saúde. O terceiro, é a questão da calúnia. O quarto é a questão da permanência, da resiliência em tudo isso. Eu diria que dos quatro, vamos dizer, aquilo que mais dói é a calúnia. Quando alguém começa a falar de você, sem que com isso você tenha, ao menos, claro que a gente não deve se justificar. A obra é do Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor. Para nós, o morrer é ganho e o viver é Cristo, então tudo bem. Mas, assim, ali dentro, no nosso coração, quando alguém fala alguma coisa e sequer dá espaço para que a gente até mesmo explique ou converse a respeito, e já tece todo um diagnóstico daquela situação, daquela vida, daquele problema. Então é exatamente o que está acontecendo com Jesus. E os religiosos começam a falar pelos corredores, nos bastidores, a boca pequena, como diziam os antigos. Mas Jesus percebe, e Jesus já comenta, devido àquilo que eles estavam arrazoando, se quem pode perdoar pecados e tudo mais. Então esse grupo sempre existirá. É o grupo, vamos dizer assim, que joga água fria. É o grupo que sempre vai estar falando contrariamente. É o grupo que sempre vai enxergar de uma outra maneira. E o quarto grupo é o grupo da festa. A Bíblia fala aqui, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Então, é o grupo da festa, da alegria, da admiração. Geralmente é o grupo menos enraizado.
geralmente é o grupo menos amadurecido, diferente do primeiro grupo, que é o grupo que busca a palavra. Geralmente esse grupo que busca a palavra é o menor grupo de uma comunidade, geralmente. Dá para contar nos dedos da mão. Seja um grupo, seja uma igreja grande ou pequena, é o grupo da leitura da palavra, é o grupo que busca estudo bíblico, é muito pequeno. Dentro de uma comunidade, é um grupo geralmente até meio assim desprezado, porque é pequeno, né? Diferente completamente, porque esse grupo da admiração, da festa, da celebração, do evento, do entretenimento, geralmente é o maior, é assustadoramente maior. E sempre haverá. E nós, servos de Deus amadurecidos, temos que entender que vamos conviver com todos eles. Jesus conviveu com todos eles todo o tempo e para todos eles sem, violentar o evangelho, sem depreciar o seu ministério, ele lidava e conversava com todos os grupos. Não é? O primeiro desejava a palavra, ele tinha a palavra em autoridade e poder. O segundo desejava levar o outro para Jesus, porque era a única alternativa de vida, era de vida ou de morte. Ele atendeu o segundo grupo. Por quê? Porque o segundo grupo abriu o espaço lá no telhado, deve ter feito barulho, caiu pedaço de telhado, sei lá, de cobertura de laje. Vou falar laje, não era laje, né? Mas era uma massa, né? De barro, de uma série de coisas, mas era uma massa. Então caiu um pedaço dessa massa que estava endurecida, né? Caiu em cima da cabeça de Jesus e Jesus estava lá. Jesus em nenhum momento diz a Bíblia que ele reclamou. Não, ele continuou falando, a despeito de todo, com certeza, o transtorno que esses 4 amigos trouxeram para descer o paralítico à frente do Senhor Jesus. O terceiro grupo, o Senhor Jesus respondeu com o quê? Com a palavra. Por que ele respondeu com a palavra? Porque ele enfrentou e confrontou aquelas pessoas na palavra. Ele não discutiu, ele não advogou em causa própria, ele não fez nada. Apenas o seguinte: ora, se na tradição rabínica alguém que fosse paralítico era produto, essa doença era produto de pecado ou dos pais ou da própria pessoa, né? E se Jesus estava perdoando os pecados, né? E lembre-se, ser paralítico era produto, segundo a tradição rabínica, segundo a tradição judaica, né? Então, vamos dizer, entre aspas, que aquele paralítico estava em pecado, ou seus pais cometeram pecado. Enfim, ele estava em pecado. Se Jesus estava perdoando os pecados, claro, aquela paralisia não teria mais razão de existir. Só que ele, em primeiro lugar, perdoou os pecados, ou seja, a origem, entre aspas, daquela situação. Quando ele fala para aquele paralítico se levantar, é óbvio. Se o paralítico se levantou, significa o quê? Que realmente ele tem autoridade para perdoar pecados, porque senão o paralítico não teria levantado. Então, por onde aqueles fariseus religiosos iam, eles estavam, como eu falei ontem para você, desculpe o meu vocabulário, eles estavam esnucados, não tinha como. Não tinha como prevalecer sobre Jesus. De maneira simples, de maneira muito honesta, transparente, completamente assim, desprendida, Jesus esnuca eles, porque não tinha por onde fugir. Ou, se Jesus não tivesse autoridade, aquele paralítico não teria andado. Do outro lado, se Jesus não tivesse autoridade, ele não teria perdoado os pecados daquele homem e o resultado teria sido também o seu levantar. Então significa o quê? Que Jesus tem autoridade tanto para perdoar pecados como para ministrar a cura, a libertação, e é exatamente o que aconteceu. E ele fala para aquele rapaz: toma o teu leito, ou seja, tudo aquilo que era até então
uma prisão para aquele paralítico, ele se apodera de autoridade e ele controla aquilo que o aprisionava. O que era, simbolicamente falando, aquele leito, aquela cama. Em segundo lugar, Jesus fala para aquele homem voltar à sua casa, à sua família. Por quê? Porque com certeza haviam pendências, situações e dificuldades no seu ambiente familiar. Então Jesus não apenas altera e transforma toda a história de vida daquele homem, curando emocionalmente, curando nos seus sentimentos, mas dando-lhe agora autoridade, sensibilidade para ir até a sua casa e alterar, sendo instrumento de transformação sobre a sua casa e a sua família. Então é exatamente essa condição espiritual que o Senhor Jesus nos oferece. E é esse evangelho de vida, de vitória, de cura, de saúde, de alegria, desprendimento, libertação que nós devemos viver e pregar em nome de Jesus. Dando continuidade, versículo 13 diz assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, só para a gente lembrar que quem era o publicano? O publicano era um cobrador de impostos. Como? Eu vou explicar como que era a engenharia dos tributos, né? Bem resumida, mas de maneira para que você entenda. Bom, o Império era romano, só que o Império Romano era muito grande. E qual era vamos dizer, as características do Império Romano? Primeiro, de governo único. Segundo, de uma grande capacidade de engenharia e construção para não apenas fazer estradas, como existem até hoje, por exemplo, na chamada Europa Antiga, né? Existe até hoje, está lá para todo mundo visitar, viajar, enfim, é muito bonito. Segundo lugar, era um império que sabia que a água era necessária, então fazia aquedutos artificiais e a água corria lateralmente a essas estradas, eram, entre aspas, valetas, né? Muitas vezes, conforme o nível da região, muitas vezes ficava no alto, muitas vezes ficava no baixo, para fazer com que essas águas tivessem um movimento contínuo. Terceiro lugar, era uma questão de honra, disseminar, distribuir, né? Contagiar todo o império com a sua língua, a língua latina, e daí, né, a Bíblia se utilizar, o Senhor se utilizar dessas estradas, dessa língua, para poder distribuir, né, a sua palavra e esse governo único. Por quê? Porque era necessário haver uma cultura de séculos de governo único. Lembre-se que até então era muito difícil, cada lugar, cada território tinha um reino, tinha um rei, isso e aquilo, e essa lógica cultural, didática, de governo único, interessa aos propósitos do Senhor em querer estabelecer, até de maneira cultural, um Deus único, né? Que é diferente até então de todos os povos. O politeísmo era muito grande. O único povo que não era politeísta era o povo judeu.
principalmente naquela região. Então você percebe que a cultura romana era muito importante, governo, de lei, né? Por quê? Porque nós somos, vamos chamar assim, de maneira judicial, de maneira jurídica, somos herdeiros de todo o contexto, de toda a estrutura judicial do Império Romano, até hoje, principalmente aqui no Brasil. Né? Então você tem todo esse arcabouço. Dito tudo isso, o que precisava? Os soldados romanos eram pessoas muito capazes, né? De pessoas inteligentes, pessoas de uma capacidade física única. Em toda a história, o soldado romano só perde, me parece que só perde para aqueles soldados da antiguidade, lá do tempo da Grécia, né? Da região de Esparta, né? Que também eram grandes soldados, grandes guerreiros. Então você tem toda essa situação. Mas também, por ser inteligente, havia uma corrupção muito grande. Então o que foi estabelecido? Que a chamada cavalaria romana ficasse encarregada da cobrança de impostos. A cavalaria romana terceirizava, porque a cavalaria romana comprava, né, o território no sentido fiscal, no sentido de cobrança de impostos, pagava um royalty, pagava como se fosse um franqueado, pagava muita grana, mas era muita grana ao Império Romano, para que pudesse dominar numa área de maneira fiscal. Essa cavalaria romana, esses soldados romanos, faziam o quê? Eles repassavam ou sublocavam para os publicanos já da região. Esses publicanos, né, que estavam submissos a essa guarda romana, que estava submissa ao Império Romano, também pagavam um royalty, pagavam uma franquia muito alta. E esses publicanos, chamados magistrados, eles distribuíam para publicanos menores essa cobrança. Bom, voltando ao texto, o que acontecia lá, né, em Cafarnaum? Acontecia que lá era um ponto fiscal muito importante, porque ligava o continente africano ao continente europeu e também ao continente asiático. Então o que acontecia? Aquele lugar era um lugar onde tinha cobradores de impostos nas estradas, nas pontes, nas entradas e na saída. Todos eles comandavam um pedaço desse território subdividido. Agora, para a cultura judaica, o publicano era considerado morto. Para você ter uma ideia, a esposa, né, judia, que tivesse o seu esposo publicano, ela estava autorizada pela tradição judaica, pelo rabinato, para se separar do esposo, né, e contrair um casamento. Por quê? Porque o publicano era tido como alguém que havia morrido, esquecido. Ele não entrava mais em templo, ele não entrava em sinagoga, ele não participava mais das celebrações, das festas, e ele era rejeitado pela própria família. Nem os filhos, nem a esposa, nem os seus pais o consideravam mais. Para você ter uma ideia, o publicano, quando recebia o soldo, o tributo lá, né, da pessoa, se tivesse troco, o judeu não pegava o troco. E olha que judeu é judeu. Até nisso, né? Mas ele não pegava o troco, porque a própria mão da pessoa, quando pegava um dinheiro, era tão maldita que o judeu não pedia troco e não queria troco, não tocava. Dava o dinheiro e virava as costas. Quando Jesus chama Levi, que o livro de Mateus chama ele de Mateus, Mateus significa presente de Deus, então Jesus causa um constrangimento, um conflito generalizado.
E ainda ele chama Mateus de Mateus, presente de Deus. Não, esse cara já estava no limbo, já estava no inferno. Como que ele chama presente de Deus? Então amanhã a gente conversa mais sobre isso, mas é uma grande bênção. Eu queria que você só lembrasse de todos esses detalhes para saber quem era o publicano. E o que significava Jesus receber um publicano na condição de discípulo. E mais tarde apóstolo. E mais tarde alguém que escreveu o Evangelho de Mateus, citando 61 vezes o Antigo Testamento e fazendo a ponte exatamente entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um publicano que aos olhos da tradição, da religião, da moral, da família, já estava morto. E Jesus o levanta. Esta é a obra do Senhor. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. É o Evangelho da alegria. É o Evangelho da transformação. É o Evangelho que nos conduz a caminhos jamais traçados. Esse Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é exatamente esse Evangelho que nós vivemos, que nós recebemos e que nós pregamos em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos orar. Bispo Antônio que está aqui, sua casa, sua família.